Graça e paz, povo de Deus, é com muita alegria que nós estamos dando início ao nosso 68º podcast. Sejam todos muito bem-vindos, podcast este da Igreja Evangélica Fé e Milagres, indo ao ar todas as segundas-feiras às 19 horas e, como sempre, trazendo para vocês um conteúdo edificador ou edificante que vai levar você além. Então, por esse motivo, eu gostaria que você também fosse um contribuinte nosso. Como? Compartilhando ao vivo com seus amigos, familiares, nos seus grupos de WhatsApp, porque a entrevista de hoje ela vai falar muito ao seu coração. Não saia daí, permaneça juntamente conosco. O meu entrevistado de hoje, ele tem 32 anos de vida, casado com Amanda Carvalho Pinheiro, pai de 2 princesas, Laura e Luísa. O meu entrevistado, Estevão Pinheiro, ele é empresário e corretor de seguros. Seja muito bem-vindo e que Deus te abençoe. Amém, meu querido. Para mim é uma honra sentar nessa cadeira aqui, estar do seu lado, ter um tempo de mesa. E meu objetivo é que o Senhor venha nos usar como vaso na mão do oleiro, para a gente edificar vidas, abençoar vidas. E para mim é uma honra. Falo sempre que você me constrange com o seu amor, mas a glória é toda do Senhor, né? A gente é apenas um instrumento. E se há alguma coisa de bom em mim, Cristo. Estevão, eu fico muito lisonjeado junto de você, já te falei isso várias vezes, né? Mas quando eu te falo, nós não estamos mediante câmeras, e hoje eu tenho o prazer de falar para o Brasil inteiro que você é um dos homens mais nobres que eu conheço, um homem que eu respeito demais, que eu tenho um carinho muito grande pela sua vida, pela sua família. E como é bom ter pessoas como você no reino de Deus, que tem um caráter muito reto, muito puro. E enquanto eu viver, eu quero falar isso a seu respeito, porque eu sei que por ser um homem nobre, você permanecerá na sua nobreza todos os dias da sua vida. Transmito aqui o meu abraço para Amanda, sua esposa, pessoa a qual nós amamos e respeitamos muito, as suas 2 filhas. E que Deus te abençoe. Amém. E aqui vai ser um podcast maravilhoso. Sua história, seu testemunho, sua vida é digna de ser contada. Então quero que você fique muito à vontade aqui. Transmito aqui também um abraço ao seu pai, né? Seu pai é muito conhecido na cidade, Beto Pinheiro, né? Isso. E também sua mãe, não seu nome. Miriam, que Deus abençoe vocês. Parabéns pelo filho que vocês criaram. Tem mais 2 irmãos, né? Caleb e o Jonatas, mas eu não os conheço pessoalmente. Então um abraço também para o Caleb e para o Jonatas. Que Deus vos abençoe. Amém. Essa família de vocês é maravilhosa. Então é muito bom estar com você, Estevão. Amém. Você pode ficar totalmente à vontade. Eu que agradeço. Meu príncipe, nós vamos aqui aproveitar você, e um dos motivos ao qual eu te convidei é devido à sua trajetória cristã, né? Nós hoje conhecemos muitas pessoas que ao longo da vida se converteram devido à dor, ao vício, a uma situação ou outra, vieram a se converter, né? Você não, você já nasceu no lar cristão, teve o privilégio, né, de ter aí o seu pai, sua mãe te conduzindo, seu avô, seus tios. Fala para nós o que é ser um rapaz, né, de 32 anos, muito bem sucedido espiritualmente, profissionalmente, mas como é nascer num lar cristão e nunca desviar da presença de Deus? Pois é, e essa é a grande... Como que a gente vai falar? Porque eu nasci num lar cristão, meu pai também nasceu num lar cristão, meu bisavô, não sei. Então é algo que veio de berço, né? E quando a gente fala de nascer num lar cristão, a gente acha que tá tudo resolvido, tá tudo certo, tá tudo beleza. E para mim, na vida cristã, aquele ditado não funciona. Filho de peixe, peixinho é. Sim. Não funciona. Porque, às vezes, alguns pais acham que por já estarem na igreja, envolvidos na obra, envolvidos no reino, e têm os seus filhos, acham que eles vão só apenas seguir o passo dos pais. E não é verdade. Então, creio que os filhos que nascem, assim como eu, que nasceu num lar cristão, uma hora ou outra vão ter que ter uma experiência com o Senhor. Isso é fato. Vão ter que ter uma conversão genuína, vão ter que ter uma entrega genuína ao Senhor. E foi isso que aconteceu comigo. Então, eu sempre olhei assim para alguns testemunhos e falava assim, gente, mas que testemunho bonito desse rapaz, é o que você colocou. Nasci num lar cristão, me desviei, experimentei tudo, drogas, festas, mulheres e tal. E o Senhor me encontrou um dia.
e eu voltei. E eu olhava assim, gente, mas eu não tenho uma história dessa pra contar. Eu nasci num lar cristão, nunca desviei, mas até que você entende que o estar na igreja, por exemplo, meus pais, eles sempre, desde cedo, me levaram pra igreja, sempre. A gente estava ali com o meu filho além de nascer num lar cristão, filho de pastor. Você sabe as questões que um filho de pastor tem. Então, você como pastor, você sabe qual que é a demanda familiar, a estrutura familiar de um pastor. E o que sua família, ela é impactada com isso. Então, quando eu olho assim, não, mas espera aí, igreja, sempre estando ali, meu pai sempre incentivando a ler a palavra, orar, tinha os cultos dominicais, na mesa ali do café, vamos ler junto, vamos orar junto. E foi aquela vida de igreja, sempre ali no meio, comunhão com os irmãos, sempre viajando junto, acompanhando meu pai. Mas quando você entende que isso não é a vida cristã, ou uma experiência, ou um novo nascimento, aí você fala, não, beleza, nunca desviei, mas às vezes eu nunca deixei de ir na igreja. Às vezes eu nunca abandonei meus pais, nunca experimentei algo. E até um tempo atrás eu compartilhei lá na nossa igreja, e geralmente nessa linha. Tá, o que aconteceu comigo? Que testemunho que eu tenho? Que experiência que eu tenho? E sempre me remete à parábola do filho pródigo. Porque quando a gente pega ali em Lucas a palavra do filho pródigo, a gente foca só no filho que se perdeu. Então, um filho que estava na casa do pai, se abandonou, foi gastar a sua fortuna, se atolou em prostituição, todo tipo de lascívia, experimentou tudo, e a hora que chegou lá no fundo do poço, ele lembrou do pai, volta arrependido e volta para a casa do pai. Só que nessa parábola tem um personagem que é o filho mais velho, o filho que ficou em casa. Então, que também, para mim, na minha concepção, tanto o filho pródigo que se perdeu, precisava de uma salvação, o que estava em casa também precisava de salvação, porque ele não desfrutava ali do pai, da presença do pai. Tanto que depois ele não consegue se alegrar com o retorno do filho mais novo. Não, mas eu estava aqui o tempo todo, você nunca fez nada, nunca matou um novilho para mim com meus amigos. E o pai orienta, seu filho estava morto, reviveu, você estava aqui, tudo que eu tenho é seu. Então, às vezes virou uma chave na minha cabeça, eu percebi que eu fui esse filho, que estava na casa do pai, mas que da mesma forma precisava ser salvo. Nunca desviei realmente, nunca experimentei nada. Sim, meu pai, ele nunca era bem rigoroso quanto a isso. Festinha de escola, uma festinha ali do amigo, a famosa Fena Milho, que na época era o auge que todo adolescente queria, jovem. Então meu pai sempre foi muito rigoroso quanto a isso. Então nunca experimentei drogas, nunca bebi bebida alcoólica. Mas eu percebi que tanto quanto o filho que estava perdido, eu também poderia estar perdido dentro de casa. Então, isso aí foi ao longo da minha vida. E isso não foi lá atrás. Me batizei com 12 anos de idade, 11 para 12. E algo que eu sou muito ruim é data. Não sei porquê. Deus não... Se o Senhor não deixou eu lembrar de data. Lembro de anos assim, mas não, tipo assim, eu não consigo gravar data específica, foi esse dia. Mas alguns anos atrás, depois de velho já, eu fui não nascer de novo, não, isso eu já entendia o propósito da salvação, já tinha entregado minha vida para o Senhor, sabia que eu queria servi-lo, já tinha nascido, reconhecido Ele como Senhor e meu Salvador, isso é ponto discutível, mas eu não tinha tido a minha experiência pessoal com o Senhor, a minha. Um encontro profundo. Não aquele... A gente fala assim, eu não queria desfrutar e ter uma comunhão com Deus dos meus pais. Certo. Meu Deus, a minha experiência. Claro que meu pai foi extremamente importante, ele sabe disso, eu falo, toda vez que eu tenho oportunidade eu falo isso, meu pai nunca me deu, assim, ele não me deixou bens, não me deixou fortunas, empresas, herança, mas algo que meu pai me ensinou e deixou pra mim foi o temor do Senhor e amar a palavra. Isso aí eu sempre falo pra ele. Que é o melhor, né? É o melhor. É algo que ficou sempre gravado no meu coração, mas eu entendi que eu tinha que ter essa experiência com o Senhor. E alguns anos atrás, isso aconteceu. Estava em um evento e aconteceu. E aquela... É como assim, quando o Senhor fala ali na igreja de Apocalipse para a igreja em Éfeso,
volta às práticas das primeiras obras, volta ao teu primeiro amor. Não é como se eu tivesse nascido de novo ali naquela hora, mas é algo como se tivesse muito mais vivo e aquecido dentro de mim um amor pelo Senhor. Então, meu pai sempre me ensinou a ler a Bíblia, sempre me cobrou ler a Bíblia. É até engraçado que quando uma criança, adolescente, não, você vai sair do quarto, você vai fazer sua tarefa depois que você ler a Bíblia. Eu brinco com ele, não, naquela época o senhor não sabe, mas eu tinha uma leitura dinâmica aqui, ó. Você passava assim só pra sair fora. Não tinha, claro, eu ia obedecer, era um zelo que ele estava tendo, mas essa paixão pela Bíblia, pela palavra de Deus, ela veio mais depois, quando eu tive minha experiência real. Isso começou a ficar muito mais latente, de ter fome. E eu não lia agora mais por obrigação, quando eu lia, quando meu pai mandava, quando meu pai fazia as nossas reuniões ali matinais, no café da manhã, na mesa, mas agora tinha aquela fome, aquela sede, sabe, de ler, eu preciso desfrutar e eu preciso me alimentar desse Jesus, desse Deus. Então, é uma experiência que eu repito e falo sempre para todos. E ali aqui também você deve ter essa experiência e deve ser normal, lá onde nós reunimos também é normal. Tem muitos filhos que nasceram num lar cristão. Sim. Assim, a maioria. Mas eu sempre, quando eu tenho a oportunidade de falar com algum jovem, algum pai também, minha fala sempre é: você precisa ter uma experiência sua, porque se seu pai está salvo, seu pai entendeu, você não vai ser salvo por causa dos seus pais, você não vai ter uma base viver baseado na experiência do seu pai. Então, ter essa experiência. Então, foi aí que eu percebi isso. E nascer num lar cristão é um privilégio sem igual. Assim, às vezes o Senhor traz pela dor, às vezes traz pelo amor, mas esse privilégio que meu pai teve de nascer num lar cristão do meu avô e eu também, para mim eu sou privilegiado. Sou privilegiado. Por mais que eu não tenha me afastado, mas externamente, por fora, eu sinto que eu sou privilegiado. Estevão, coisa linda. E assim, eu fico aqui ouvindo você e pensando, quando eu estava na escola, ainda ali com meus 15 anos, 12 anos, eu tinha alguns amigos que já eram crentes, eu não era ainda, naquela época eu não era convertido, e tinha algumas proibições que os pais faziam para eles, e que às vezes eles iam para minha casa, e lá era liberada essas proibições. Exemplo, naquele tempo, a igreja batia muito contra a televisão. Então eles iam para minha casa, e ali eles queriam ver televisão, eles queriam fazer outras coisas que para mim era normal e para eles era proibitivo. Na sua vida também teve essas proibições? Como que foi lidar com isso? Havia uma vida de comparações, meu amigo pode, eu não posso? Como que era isso? Idêntico. Isso é o auge. Que aí, aquela questão, você não fez por um temor. Imagino que os seus amigos, eles naquela época tinha muito temor dos pais. Então, se meu pai descobrir isso aqui, se meu pai descobrir isso aqui, eu tô enrolado. Mas a hora que você tava ali, meu pai não tá vendo, eu vou aproveitar como uma abstinência. Não, nunca vi televisão aqui, agora eu vou aproveitar ao máximo. Então, assim, teve algumas coisas na fase da escola que eu experimentei. E assim, graças a Deus, eu sempre lembro, né? Isso me traz uma alegria tão grande. Deus me guardou. Eu cheguei a experimentar, às vezes algo que era proibido, às vezes uma festinha, assim, tentava ir, mas não dava certo, aí você tentava de um jeito ou de outro, e às vezes via os colegas, não, mas por que isso? Porque parece que é tão legal, mas engraçado, Lélio, sempre na minha mente vinha o temor do Senhor. Assim, entenda que às vezes hoje eu entendo esse temor que eu tenho do Senhor, não de medo dele, mas de uma honra, de uma reverência. Mas naquela época, às vezes você fica, mas Deus não agrada isso aqui, ele vai me castigar. Então eu vou exterminar. Eu vou, não posso. E aquela inconscientemente. Mas tinha essa comparação sim, acho que isso toda criança, todo jovem, na adolescência principalmente. Nossa, mas o pai do meu colega deixa ele fazer isso, meu pai... E várias vezes a gente vinha aquele pensamento, meu pai é chato demais, meu pai é careta demais, pra que eu não posso? Mas aos prazeres da adolescência, né? Mas aí depois você vai entender. Mas graças a Deus, eu agradeço a Deus por isso, que algumas vezes que eu tentei não deu certo, mas Deus sempre me guardou. Às vezes de experimentar algo ali que eu sabia que se meu pai soubesse e visse, me pegasse ali naquela situação, ia dar problema, mas graças a Deus o Senhor me guardou. Mas acontece essa comparação, sim, mas
graças a Deus, não foi algo que me prendeu, assim, de fato, né? Existe um versículo que a gente fala muito, né? Principalmente quando vai apresentar recém-nascido no altar. Ensina o teu filho o caminho que ele deve andar, porque quando ele crescer ou for velho, ele não desvia dele. Você considera que você literalmente viveu esse versículo a vida toda? Sim. Porque, assim, esse privilégio de nascer num lar cristão e num filho de pastor, parece que é mais... Não é uma... Você ouve mais a palavra, você tem mais tempo de oração. Ouve querendo, tem que ir na igreja, tem que estar junto. E há uma cobrança... da própria igreja. E é o que a gente, às vezes, quem é filho de pastor, quem tá me ouvindo sabe, vai se identificar, que aquilo mas você é filho de pastor, você é o filho do Beto, você não pode fazer uns... Não, como se eu fosse... Não, você pode ou não porque eu sou filho de pastor, como se a gente fosse os olhos estão todos ali. Não, mas o filho do pastor fazendo isso? Meu filho até que vai, mas o do pastor não. Mas como meu pai sempre inculcou, ensinou a palavra, creio que isso foi algo que a palavra se cumpriu. Quando for velho, não se desviará dele. E assim, e hoje eu creio que até os meus irmãos diferentes de mim, eles passaram por... Eles se afastaram. Experimentaram, processo diferente do seu. Diferente do meu. Experimentaram coisas que eu não experimentei. Mas até assim, hoje, eu vejo nitidamente, claramente, até essa palavra se cumprindo. Eles não esqueceram, a semente está plantada, o Senhor está fazendo uma obra, o Senhor está trabalhando no coração deles. Então, para que quando for velho, chegou a ver, não a velhice, mas a gente já está bem mais maduro. Eu tô com 32, um tem 29, outro 27. Então, eles sabem, a gente compartilha nas nossas conversas, eles sabem, a semente foi plantada ali, ela tá ali. Então, o Senhor vai usando, vai trabalhando, e eles não esqueceram disso, desses ensinamentos que o nosso Pai deu para nós a vida inteira. Da maneira dele, da forma dele, com o zelo dele, mas está ali. Além de nascer no lar cristão e do primogênito. Dupla honra, dupla sabedoria, dupla cobrança. Dupla cobrança e o que mais apanhou, né? A disciplina, a maior. Eu vou ficar brincando aí. Por que eu... Agora chega meus irmãos, parece que eu apanhei mais. É o que você falou, é a cobrança, é o primeiro filho. Às vezes o pai não sabe como educar, mas assim, as pessoas brincam, que me conhecem, brincam. Não, Estevão apanhava demais, Beto batia demais, cobrava demais. Mas deu resultado. Claro. Deu fruto. Não fiquei mais rebelde por causa disso. Claro que meu pai, a gente já conversou sobre isso, claro que minha mãe também. Algumas coisas eram exageros, mas é o zelo e o entendimento que os nossos pais têm, a gente entende, né? É um entendimento diferente que eu tenho hoje, mas ser mais cobrado, isso aí, o primogênito não tem como escapar disso, não. Estevão, nós estamos mencionando aqui muito sobre filho de pastor, né? Ao longo da sua caminhada cristã, você viu o seu pai pagar um preço além daquilo que é normal e isso entrava com facilidade na sua mente, como injustiça, falta de compromissos e tudo. Você fala com a igreja? Com a igreja, porque tem muitos filhos de pastores que não têm a estrutura de ver o pai sofrer no ambiente ministerial. E como que foi isso para você? Porque o tempo inteiro você caminhou do lado do seu pai. Sim, isso aí é um grande, eu acho que sim, um problema geral para quem é filho de pastor. Todos, pelo menos amigos meus que eu converso, é a mesma reclamação. Papai sempre gastou mais tempo com a igreja do que na nossa casa. Por causa da demanda, por causa que você sabe, como mais ninguém, suga muito. Suga. Demais. Então, várias vezes, com alguns que eu tenho mais liberdade, eu falei, cara, várias vezes, às vezes teve que largar a casa para acudir a igreja ou acudir uma outra família que estava passando por uma necessidade ou se perdendo. Então, assim, hoje, com a maturidade que eu tenho, a gente entende o que foi isso, mas não é fácil. Não é fácil. Você ver, às vezes gera mágoa dos irmãos da igreja. Não, o pai ama mais os irmãos. E às vezes parece que tem aquela impressão de que, entenda a forma que eu vou colocar, de que estão sugando o nosso pai. Exatamente. Então, coisas assim, explorando. Às vezes você vê que é algo tão simples. Não, mas tem que ser o Beto para resolver, tem que ser o Lélio para resolver. Falando, mas a gente aqui também tá com uma demanda aqui, os irmãos com as demandazinhas tão pequenas, tem que socorrer, tem que ajudar. Então, eu acho que a parte mais difícil, se eu posso falar, sem dúvida,
de você entender e nascer dessa forma. Meu pai, desde que eu não lembro direitinho quando meu pai largou o trabalho para viver por conta da obra, por conta de ser do pastoreio mesmo, mas foi desde pequeno, então isso a gente sentiu, mas hoje a gente conversa, entende. Claro que ele também reconhece que algumas vezes teve excessos. Foi além, né? E isso é natural. Creio que com o tempo você vai ver, nossa, não precisava. Tentar trazer para o equilíbrio, que também se sua casa não tiver em ordem, vai prejudicar o seu ministério na igreja, né, no fluir, mas é algo que hoje a gente entende com mais maturidade, né? A gente entende que era o melhor, era a forma que ele entendia, mas hoje é mais tranquilo, mas não foi fácil. Outra coisa que me chama muita atenção do seu testemunho é porque a nossa geração, ela é procrastinadora no quesito matrimônio. E hoje você vê pessoas aí com 30, 40 anos ainda está namorando ou pensando em namorar, morando com o pai, morando com a mãe. A mamãe está fazendo ainda um cafezinho para o filho de 40 e tantos anos que está em casa. E amém pela criação que cada um teve. Mas você casou com 19 anos. Como que é para nós um jovem que quando estava começando a conhecer a vida, já logo assumiu a Amanda e já casou? E eu quero destacar, a esposa não estava grávida, não tinha nenhuma pressão em cima. O que foi para você casar com 19 anos? Pois é. Um homem bonito desse. Não, melhorei, a Amanda me comprou na planta. E detalhe, nós começamos a namorar, eu tinha... ela que é boa de data, eu não lembro muito, mas 14 para 15, porque ela é 2 anos mais velha que eu, 2 anos e meio. Então acho que ela tinha 16 e eu tava ali com 14, 13 para 14. Muito novo, muito novo. Ela também da igreja, de dentro da igreja. E assim, e aí o que eu acho engraçado é que você falou assim, dos filhos 40 anos, 30 anos, ainda não casaram, morando com os pais e tal. E aí alguns jovens lá que a gente tem contato, alguns adolescentes, não, porque eu quero igual o Estevão. Quero casar cedo. Falei, amigo, você não sabe o que você tá falando, calma. Não, porque ele casou com 19 e eu também. Eu falei, calma. Porque são duas coisas, Lélio. Eu não me arrependo. Não me arrependo. Foi bênção pra mim, passamos as dificuldades como alguém imaturo. 19 anos, ela ia fazer 22, são 2 jovens, imaturos. Mas hoje, Estevão, você aconselha um jovem casar com 19 anos? Espera, depende. Depende muito, talvez hoje eu não aconselharia. Esperaria demais, até porque não sei se você percebe isso, me parece que hoje, se você pegar um jovem hoje de 19 anos, e você pegar, e eu me comparo quando eu tinha 19, é totalmente diferente. Muito. Quando eu tinha 19 eu já trabalhava, eu comecei a vender queijo de porta em porta, queijo nas caixinhas de isopor, tinha 12 anos. Eu comecei a trabalhar carteira assinada quando ela foi liberada, acho que era 16 anos. Então eu já trabalhava, ela também, então a gente temos condições? Vamos fazer as contas aqui, então vamos assumir. Nunca, graças a Deus, não que isso era um problema, dependi dos meus pais, financeiramente. Então casamos ali nas nossas dificuldades, consciente da responsabilidade. Consciente que não vamos pedir ajuda pro meu pai. E eu tô assumindo, tô tirando ela do lar dela, tô colocando aqui e eu vou assumir essa bronca, juntos. Então, às vezes eu vejo alguns adolescentes na empolgação, e aquilo que você falou, cara, você pega aí um jovem 20 anos mais velho do que eu, ele nem tá trabalhando ainda. Às vezes tá fazendo a faculdade, só fica no computador, às vezes o pai banca tudo. Então, assim, não me arrependo, mas não aconselho hoje. Esperar uma maturidade maior. Porque aí o que é legal imagina, 2 jovens de 19 anos e um de 22. Aí a gente volta e vai linkar o que a gente estava falando. E aí você vai me entender. Filho de pastor, como é que é a casa de pastor? Como é que é a questão de pastor com... Vou pegar um exemplo aqui. De hospedagem, de ter gente junto. Como é que é? O tempo todo. O tempo todo. É hospedando, é casa aberta, almoço, é gente... Coisa na igreja, e vamos estar junto com o fulano, vamos pra lá, vamos pra cá, viaja aqui, viaja ali. Isso era o Estevão. Aí você pega a Amanda, um lar onde o pai não é cristão, sempre eles, mais fechado, não saía tanto, era só casa, só a família ali, não tinha esse contato com o irmão, a casa não era aberta, por exemplo, vão hospedar, vão receber. E aí pega essas 2 realidades, 2 meninos novos, pega, joga e fecha dentro da casa. Então, é como se fosse, lançou 2 dinamite lá
e vai explodir. Porque eu vim com uma realidade e ela com outra, e eu achei que aqui era normal, e ela achou que aqui era normal. Então, 2 jovens. Não, mas o normal é casa cheia. Não, o normal é só Casa família. vazia. Normal, não, mas nós saímos muito, vamos ter como... Não, normal é, vamos pra casa e tal. Não, o normal é assim. Normal é aquilo. Então, isso entrou em muito choque. A incompatibilidade. E até você, por falta de maturidade, entender isso, falar, não, peraí, nós estamos replicando, então, e aí é a beleza do casamento, é onde Deus trabalha em nós, molda o nosso caráter, porque você vai entender o que passava no Estevão, agora a Amanda vem e dá uma... O que faltava na Amanda, ou passava nela, o Estevão vem e puxa um pouco. Então, e aí a gente começou a entender e começou a fluir, nem lá, nem cá. E isso trouxe um equilíbrio maravilhoso. Mas não foi desafio fácil, porque como eu casei novo, também a gente teve filho novo. A Laura a gente teve com... Eu estava com 24 anos. 24 anos. Então, tivemos filhos novos. Graças a Deus, pela graça de Deus, casamos virgem. Então, você for olhar assim, não, mas que menininho bonitinho, perfeitinho, não bebia, não usou droga, casou virgem, tudo conforme manda o script. Mas... por essa imaturidade de 2 jovens, a gente ralou muito, a gente penou muito, de entender, de muito atrito, mas algo que, assim, eu falo pra Amanda todas as vezes, e eu sou grato a ela, quero que ela saiba, isso eu falo pra ela várias vezes. Eu vou te colocar aqui. Por algumas crenças, alguns ensinamentos, eu sempre tive uma dificuldade de ser confrontado. Então, às vezes você vem de uma família onde os homens têm uma dificuldade de ser confrontados, de ser colocado na parede e falar, o procedimento é assim, 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 tá errado. Tem que tentar rever. E a Amanda, ela nunca teve dificuldade de confrontar. Então, se o homem que eu sou hoje, a maturidade que eu tenho hoje, eu agradeço a Amanda, porque ela foi, e foi uma das coisas do atrito, porque eu não tô acostumado a ninguém me confrontar. Falar que eu tô errado nisso aqui que é o correto. E ela sempre me confrontou, ela sempre me apertou, ela sempre, no bom sentido, me colocou contra a parede, me falou, você tá errado nisso, aqui não tá certo, você tem... E às vezes gerava atrito e depois você fala, não, mas realmente, talvez eu tô com essa bagagem aqui, pensando dessa forma, mas às vezes ela tá certa e eu que tô errado nesse ponto. Então, graças a Deus, vamos fazer 13 anos agora, mês que vem, dia 7 de julho, 13 anos de casado, o que eu sou hoje, nessa questão do nosso casamento, estamos vendo a fase maravilhosa, 2 filhas lindas, a Laura com 7 anos, a Luísa com 2 aninhos e 4 meses, mas é por causa desses atritos. Eu creio muito no confronto, eu creio muito no atrito, não a afronta, mas o confronto de falar a verdade e de se posicionar, você tem que mudar. E aquilo você vai pensar, você vai bater, às vezes vai bater cabeça ali ou aqui, mas vai gerar vida. Então, hoje a gente tem muito mais maturidade pra gente entender, isso aqui eu já corrigi, muito mais facilidade, Léo, de pedir perdão, quanto isso é difícil no casamento, você reconhecer que tá errado e pedir perdão. Então, hoje a gente já tem mais essa facilidade, mas por ser muito jovem, demorou até você achar como que funciona, tá entrosado assim, Entrar no trilho. Entrar no trilho. Entender de fato, nós temos que... Porque era muito diferente hoje se eu estivesse casando agora. Era outra cabeça se eu tivesse casado 3 anos atrás. Mas como eu falei, não me arrependo, foi algo bom. Casar cedo fez eu amadurecer muito rápido. Porque eu também sempre fui uma pessoa que nunca fiquei com pessoas da minha idade. Então, por exemplo, eu tenho muito mais facilidade de ter comunhão com o Lélio, de caminhar com o Lélio, que é mais velho, uns 20 anos, do que eu caminhar com um jovem, às vezes, da minha idade de 28. 17 anos mais velho que você. Poderia ser seu pai, hein? Pois é. Mas sempre fui assim, eu lembro que o Fabinho, eu chamei de Fabão. Fabão Luiz. Fábio Luiz. Eu lembro, ele me carregava com 13 anos de idade, e ele bem mais velho. Então, era uma amizade que eu tinha com alguém bem mais velho. Então, tudo isso foi cooperando para me ter uma maturidade mais rápida. Então, amadurecer mais rápido. Então, por gostar de estar com pessoas mais velhas que eu, mais maduras que eu, casei com a esposa mais velha que eu. Então, eu tenho essa facilidade. Então, acho que isso aí tudo colaborou para que a maturidade viesse mais rápido. Assim, muitas coisas eu vivi muito precoce, né? Mas, graças a Deus,
Hoje, 32 anos, não me arrependo. É uma pergunta vaga ou ampla, não é vaga, ampla, que eu vou te fazer, vou te apertar um pouco. Vou apertar. Mas devido à pouca idade, 19 anos, você, 22 anos, Amanda, né? 21 anos, Amanda. O que você considera que foi o mais difícil nesse casamento naquela época? A incompatibilidade, os atritos, a dificuldade de diálogo, ou a imaturidade da pouca idade? Não, para mim o principal foi essa incompatibilidade, de entender que realidades diferentes, estruturas familiares diferentes, viemos de estruturas familiares muito diferentes, no contexto geral, até da forma como conduzia, do contexto dos próprios familiares mesmo. Então, assim, eu acho que essa diferença deu muita dificuldade, porque veja, se você entender isso mais cedo, então você que vai casar, não sei, que tá nos ouvindo, ou se tá casado recente, quanto antes você entender isso, que ela traz crenças, valores da família dela, do que ela viveu, e você também, e provavelmente eles vão ser diferentes, o quanto antes vocês ajustarem essas demandas, esses valores, o resto flui. Então a gente patinou muito até entender que, não, a gente estava replicando, eu replicando o que eu vivi e aprendi dos meus pais, e ela replicando o que ela viveu e aprendeu dos pais dela. Só que dentro de uma casa não funciona. Você vai ter que abrir mão, vai ter que morrer sua carne, vai ter que se humilhar, tirar o orgulho. Então, quanto mais rápido o casal puder resolver entender isso, as outras coisas elas vão fluir assim, de forma espetacular. Acho que não vai ter problema. Quanto mais rápido, mais rápido. Estevão, hoje, infelizmente, o divórcio está se tornando comum, embora não devia ser assim. Como pastor, eu sei, às vezes, de algumas respostas, você está dando seu testemunho. O que você acha que hoje tem sido o motivo de muitos divórcios acontecer, até mesmo no seio da igreja? Incompatibilidade, falta de diálogo, ignorância. Você falou muito sobre abrir mão, ir para a cruz. Ou o que você considera num todo que o divórcio tem assolado a igreja cristã? Para mim, e algo que eu acho que é pouco falado, e é um pecado, porque às vezes a gente foca só nos pecados grandes, né? Aqueles visíveis. De mais ibope. Né? Que resolver, às vezes um próprio adultério, às vezes ele tá com um vício, isso pode estar destruindo o casamento, uma prostituição, mas o orgulho. O orgulho, porque é sempre eu não baixo a guarda, eu não reconheço, é o meu jeito, é da minha forma, você tá errada, eu tô certo, porque a hora que você vai conversar, às vezes, mesmo que, por exemplo, a gente sabe que finanças hoje é um dos piores que destroem casamento. Às vezes uma família desestruturada financeiramente, dívidas. Só que concorda que se a pessoa quebrar orgulho e pedir ajuda, reconhecer, errei mesmo, eu tô precisando da sua ajuda, isso resolve. Mas o que acontece? Não, eu não vou falar porque eu nunca errei, o que vai pensar de mim? Eu errei aqui, errei naquilo. Então o orgulho para mim hoje, ele para mim é o que tá destruindo, inclusive na igreja. Porque, volto a falar, não entenderam isso de maior é o que serve. Você tem que servir. Você sempre fala, quando na questão, eu ouço muito de você, uma bacia. Uma bacia com água. E uma toalha nas mãos. Uma toalha nas mãos. É servir, é lavar os pés. E isso você vai ter que abrir mão do orgulho. Você vai ter que... Quem quer lavar os pés? Às vezes ninguém quer ser o primeiro a lavar os pés um dos outros. Então, o orgulho para mim, ele tá aqui, e aí aqui vem um leque, né? Que vai entrar as finanças, o pecado, falta de diálogo, falta de compatibilidade. Mas eu creio que isso tudo se resolve com a quebra de orgulho. Que o Espírito Santo moer a gente ali, fazer a gente quebrar nosso orgulho, acho que vai ter muito êxito. Você concorda que a ausência do cumprimento da palavra de Deus também nos casamentos tem gerado ao alto índice de divórcio? Porque você passou por situações, né, incompatibilidade, afronta, confrontos e assim por diante, orgulho, mas você priorizou a palavra de Deus. A palavra nos mantém de pé. Você considera que hoje os casais têm focado muito pouco na palavra? Sim, sem dúvida. E quando vem o confronto,
Ou a dificuldade e o orgulho prevalece? Sim. Até porque a base da nossa caminhada cristã e o que vai nos sustentar nesses dias é a palavra. Então, eu sempre falo com a Amanda algumas vezes assim, por mais que eu ainda não esteja conseguindo cumprir aquilo que a palavra me diz, ela é verdadeira. Mentiroso sou eu. Ela não muda. Ela não muda. Eu sei o que é o ideal. Eu sei o que Deus tem pra nós, pra mim, pro Lélio. Às vezes eu posso estar em lutas, na minha fraqueza, não conseguindo cumprir. Mas a palavra diz isso, aquilo e aquilo. Que essas situações a gente resolve assim, assado. E quando a gente deixa a palavra de Deus reinar no nosso lar e ter ela como base, ainda que a gente ainda não esteja conseguindo cumprir, não esteja conseguindo vivê-la, ela é a verdade, ela não muda. A palavra de Deus não muda. Então, assim, isso que você colocou é muito verdade. Nos momentos difíceis, na hora da tribulação, das ondas, dos intempéries, só vai ficar de pé a casa que estiver edificada na rocha, em Cristo, na palavra. Então, isso eu sempre falo com a Amanda. Quando a gente começa a entrar num embate, num dilema, Amanda, mas o que a palavra fala? Até pra mim mesmo, o que ela fala? Ou às vezes ela vai colocar um ponto, tá, mas isso a palavra não fala assim. Ou às vezes eu vou olhar, peraí, mas realmente não tá de acordo. Então vamos tentar ser o máximo, praticar os princípios que o Senhor já deixou pra nós. A palavra tem que ser viva, né? E quando você tem isso já intrínseco em você, quando você vai se alimentando, se enchendo do Espírito Santo da palavra, com certeza nesses momentos fica muito mais fácil passar por esses momentos. Como você falou, crendo no cumprimento das Escrituras. Isso é fato. Amém. Estevão, assim, a sua trajetória cristã, ela é linda. Você disse que filho de peixe, né? Peixinho é o ditado aí do mundo, mas não é a realidade, porque o filho de peixe é peixe, mas o filho de pastor não é pastor. Foi uma das coisas que eu sempre deixei Filho claro. de crente não é crente. Exatamente. Foi uma coisa que eu deixei claro para os meus 4 filhos, né? Que eles não tinham a obrigatoriedade de dar prosseguimento no ministério paterno deles. Né? Cada um tem o seu chamado e assim por diante. E nessa caminhada cristã você também teve um período que passou por um declínio. Vamos falar um pouco sobre esse declínio? O que te levou a declinar no caminho da pornografia? Então, isso aqui é algo ainda sensível para mim. Sensível, assim, é algo que me marcou profundamente. E, assim, quando eu falo desse assunto, eu sempre na minha mente vem pais e os filhos. Por quê? Porque na minha época, então, e infelizmente, Lélio, infelizmente, e você como pastor, você sabe mais do que eu, esse é um pecado que assola muitos crentes. Muitos. Não, pessoas do mundo, não. Cristãos. Muitos cristãos que estão afundados na pornografia. E eu sempre gosto de comparar o seguinte. Jesus, quando ele tem 2 curas que ele realiza, que são famosas, a gente sempre lembra que são a cura de doenças como a lepra, os leprosos. Mas a lepra ela é uma doença visível, externa. Você conseguia ver que o Lélio estava leproso. Exatamente. Ninguém podia tocar. Era excluso. Mas você via. E para quem via, chegava diante do Senhor, Jesus tinha poder total para curar. Eu preciso de cura, estou com lepra, ok. É os pecados externos, visíveis. Só que também a gente tem uma cura que acontece com a mulher do fluxo de sangue. E ninguém vê o fluxo de sangue. Exatamente. Ele não está à mostra. Ele está interno, só ela sabe, mas ela é impura do mesmo jeito. Se alguém soubesse, ela era excluída do mesmo jeito. E eu creio que a pornografia ela é um pecado como um fluxo de sangue. Interno, oculto e ninguém sabe. Tanto é que ninguém sabia disso. E eu contei para a primeira pessoa, que foi a minha esposa, há um tempo atrás, alguns anos atrás, mas ninguém sabia. E no decorrer desse processo, eu estava normal, servi na igreja, servi no ministério de louvor da igreja, normal, um crente normal, que aparentemente se olhava como se falou, não, alguém que nunca desviou, alguém tranquilo, e como isso, nesse período que eu fiquei preso nesse vício, isso foi, assim, destrói a gente. Às vezes você não externa, mas internamente é algo, assim, muito claro. O pecado, a prática dele, faz separação entre você e o Senhor, ponto final. E isso é uma angústia que só quem
E eu não tô falando só de pornografia, quem vive em vícios, drogas, bebidas, prostituição, cigarro, é algo que vai te consumindo por dentro. Então, começou quando eu tinha, como eu te falei, eu não guardo data, não tenho interesse em guardar data também, pra mim não muda muita coisa, mas eu lembro que foi ali entre os 11 e 12 anos de idade, e vejam, e pais, alerta pros pais, como que isso foi despertado em mim? Na sala de aula, eu vi um coleguinha falando que estava vendo. Eu falei, o que é isso? O que é isso? E na época, nós não tinha acesso a celular, internet, tablet, igual tem hoje. E aí vai o Estevão pesquisar. Uma vez que pesquisou, entrou. Então, por um despertar na escola. E hoje imagina, Lélio, quantos pais, os filhos estão com um celular na palma da mão, com 7 anos, 8 anos, exposto a todo tipo de pornografia que você imagina, todo tipo de sensualidade. Então, quanto isso é perigoso. Então, esse despertar vai te levar a você passar por esse processo. Então, e foi um processo de 12 anos quase. Então, faz aproximadamente, vai fazer quase 8 anos, que graças a Deus, Deus é maravilhoso. Eu fui liberto de fato, liberto com aproximadamente 24 anos. E sempre que eu caía nesse pecado, porque para quem tem vício, independente de qual que seja, você consegue ficar algum período sem. Você se esforça ali, tenta, luta, mas aí você cai. Você fala, não, de novo, perdi tudo. E aí parece que volta mais forte e você quer saber, já não dou conta mesmo. Eu vou fazer tudo. Não dou conta mesmo. Não consigo, não vou lutar isso que da vida e vou... E como ninguém sabe, é muito fácil você disfarçar. Então, mas eu lembro, e aí eu quero encorajamento para aqueles que estão me ouvindo. E como que o Senhor me libertou? Foi o que você falou agora, a gente falou dos casais. A palavra se cumprindo. Se você crê na palavra, que ela se cumpre, e tomar posse, ela vai se cumprir. E eu lembro que minha última vez, meu último acesso... Aí, outro detalhe, muito importante. Eu falei de cristãos, né? E quando eu comecei eu tinha 12 anos, então isso comete muitos cristãos. E na minha cabeça eu pensei que quando eu casasse isso ia sumir. E não sumiu. Porque não é uma ausência de sexo. Relação. Não. Não tem nada a ver. Sou muito bem suprido e sem não... Ah, não é porque eu não tenho relação. Não. Não é sobre isso. Não é sobre isso. É algo demoníaco, algo que prende, escraviza. É algo, assim, é um espírito maligno, porque te prende como qualquer outra droga, ou até pior. E o estrago que causa não tem medição. E aí, casado, o pecado continuou, mas eu lembro a última vez que eu consumi, assisti pornografia, eu tinha acabado de consumir, e eu lembro... eu não sou ruim para datas, mas eu lembro tudo de cenário. Se você me falar uma coisa, eu vou sempre guardar, eu vou lembrar dos cenários, o que aconteceu no dia. E eu lembro que eu tava indo assim, olha que acabou, veio o versículo que tá lá em Romanos 14, salvo engano. Não, Romanos 14 não, acho que Romanos 6, um desses dois, que diz assim, o pecado já não tem domínio sobre vós. E naquela hora eu declarei, Senhor, hoje foi a última vez, o pecado ele não tem mais domínio sobre mim. Então hoje foi o último. E naquela hora acho que me veio uma certeza tão grande no meu coração, tão grande, e eu falei, Senhor, eu creio na sua palavra, então se ele não tem domínio sobre mim, não tem, foi a última vez. E aí, só que da mesma hora também, veio a palavra que está ali em Efésios 4, Paulo também orienta lá na carta de Efésios que há um despojar do velho homem e um revestir-se do novo homem. Então agora eu teria que também despojar de algumas coisas e me revestir de outras, porque senão não iria adiantar. Então nessa situação eu tive que cortar algumas coisas. Rede social, às vezes mexia um mínimo na internet nesse processo inicial, e eu comecei a me revestir, me alimentar mais na oração, da palavra, e encher meu espírito. Então eu estava revestindo de algo e
despojando de algo e revestindo de outro. Porque não se engane. Se você tomar essa decisão e não se revestir, abandonar só não é suficiente. Você tem que revestir. Até porque nesse contexto aí de Paulo, nos versículos anteriores, salvo engano, ele vai falar: aquele que mentia, agora fala a verdade. Aquele que roubava, agora trabalhe. Aquele que falava palavras torpes, agora fale palavras que edificam. Então, amém. Uma decisão radical. Largar. Mas agora você tem que revestir de outras coisas. E assim, a partir desse dia, nunca mais eu consumi pornografia e fui liberto, graças a Deus. E a vez que eu tive certeza, Lélio, que eu fui liberto, porque eu comecei a evitar ficar sozinho. Então isso foi algo que eu cortei na risca. Às vezes chegava em casa, não tinha ninguém, não, eu evitava. Mas um dia eu cheguei, olha que interessante, e eu tava sozinho, tinha acabado de chegar do trabalho, e naquela hora que eu tava entrando no portão, lembro como se fosse hoje, é como se o diabo tivesse sussurrado: ó, você tá sozinho. Dá uma olhadinha. E naquela hora me deu uma paz, uma alegria tão grande que é como se eu estivesse respondendo pra ele. E eu falei audivelmente, eu falei: diabo, você perdeu. Já era. Entrei pra casa, vontade zero, fui fazer minhas coisas, fui seguir normal. Então assim, veio aquela tentação, mas junto com a tentação Deus enviou o livramento e eu tive a certeza: não, eu tô liberto, acabou. Então, desde então, graças a Deus, fui liberto desse pecado. E assim, e aí, hoje, às vezes, claro que aquele que está de pé, cuide para que não caia. Então, eu sempre estou atento e vigilante, óbvio. Eu não brinco com a carne, eu não dou... Mas sabe hoje, ao que vai fazer quem está nos ouvindo, se você tem esse problema, ou qualquer outro vício que seja, única saída para mim hoje, eu tenho total convicção. Você precisa ter um encontro real com Jesus. Um encontro real mesmo. Conhecer ele. Conhecer ele assim e ter uma experiência com ele. Por quê? Na pornografia ou qualquer droga, bebida, você busca prazer, Léo. A pornografia ela dá um prazer e a área que ela atinge no seu cérebro é a mesma da droga, a mesma do álcool, a mesma do açúcar, dos prazeres. E você busca porque isso aqui é um prazer falso. Só que a hora que você experimenta o prazer da presença do Senhor, da comunhão com Ele, e aí o que é agora? Agora a chave vira. Porque antes eu não queria cair no pecado, porque às vezes eu tinha medo, isso vai... Nossa, eu tô entristecendo o Senhor, claro, de fato, mas tipo assim, o medo de que algum castigo. Então, tipo assim, hoje eu olho e na minha cabeça eu falo: cara, se eu cair, eu vou perder toda a comunhão que eu tô tendo com o Senhor, que é muito mais prazeroso. Então, assim, na minha cabeça hoje, eu não troco a presença, o relacionamento de Deus por nada. Isso me preencheu de uma forma que isso hoje não... Assim, as festas que lá no passado você via, né, pessoas... Você vê no Instagram pessoas bebendo, festas, então ali aparentemente felizes, eu fico com compaixão. Falei, eles não sabem o que é a verdadeira felicidade. Eles não sabem o que é a presença do Senhor, entendeu? Então hoje isso pra mim foi muito tranquilo. E só para finalizar esse assunto, algo que eu aconselho a todo mundo fazer, que eu não fiz, é o que está lá em Tiago capítulo 5. Confessar os vossos pecados uns aos outros para serem curados. Se eu tivesse alguém para ter falado, talvez eu poderia ter sido liberto. Não bem alguém, antes. Alguém eu tinha, mas a coragem de falar. De chegar: Lélio, preciso confessar algo aqui, preciso ser um comigo aqui. Tô passando por isso. Você vai... Às vezes você já passou por isso, ou às vezes você tá passando e a gente vai orar junto, você vai me aconselhar. Então, essas duas coisas, ter um encontro real com a pessoa do Senhor, crer na palavra e confesse o seu pecado para alguém. Então, isso que... Ótimo, muito esclarecedor. O versículo que você disse está na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 6, versículo 14. Isso. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça. Então, essas duas coisas, né, que você deixa como conselho, ter um encontro com Jesus e também trazer a confissão, é que traz libertação. Sim. E hoje nós estamos diante de um novo homem em Cristo Jesus. Amém. Estevão, um outro assunto que eu quero e preciso abordar com você, já vi algumas postagens suas nas redes sociais, no seu Instagram, é sobre legendários. Você é um legendário de excelência, totalmente inserido aí na linha de frente, rota do oleiro. O que representa legendários para o Estevão Pinheiro? E antes de falar de legendários, acho que eu nunca tive essa oportunidade de te agradecer pessoalmente, já? Não sei.
Muito obrigado pelo convite. Porque eu falei, cara, eu tenho que agradecer o Lélio, porque foi nessa mesa aqui, lembro como se fosse hoje, ela virada, tava você e o Jabs, muito amigo do meu pai, e você fez convite, Estevam, você vai gostar, vamos um negócio chamado Legendários. E eu lembro que na época eu não questionei, porque, assim, eu sempre aprendi, Lélio, a gente tinha acabado de se conhecer, a gente tinha pouco tempo que a gente estava relacionando, isso faz mais de 2 anos atrás, e eu falei, acho que eu não hesitei, não lembro de ter hesitado. Não, lembrei, não hesitou não. Fui, e assim, e depois, na hora que eu voltei, eu falei, cara, eu preciso agradecer o Lélio pessoalmente, não tive a oportunidade, tô tendo agora, obrigado por ter me convidado, e assim, e eu fui óbvio, com uma expectativa, mas não fui com o coração aberto, desde o início, mas quando tudo aconteceu, e a gente sabe o que acontece na montanha, fica na montanha, mas o que eu experimentei lá foi algo assim que mudou muita coisa na minha vida, muitas chaves. E assim, acho que eu já falei na internet, eu já publiquei alguns vídeos, porque quando se fala de legendários, para mim o argumento que o pessoal mais usa é, mas você não precisa de uma montanha para Deus te falar, você não precisa fazer isso para ter um encontro com Deus, e de fato não precisa. Você não precisa subir a montanha para você ouvir Deus, para Deus ter um encontro com Ele, para Ele falar algo com você, para Ele te transformar, não. Mas, na sua soberania, aprove a Ele usar os legendários. E hoje eu vejo como uma ferramenta, assim, do reino. Céu. Dos céus. Do reino. Por quê? Lá, nós estamos desconectados de muitas vozes. Então, lá para mim, o que mais me impacta é que lá o Estevam estava desligado da correria do dia a dia, do trabalho, do celular, de tudo aquilo que às vezes está falando, né, e na correria, ocupando a minha mente e te prendendo algumas coisas. Lá você tem a oportunidade de estar mais sensível. Não é que Deus fala lá. Eu acho que Deus já está falando há muito tempo e você não está ouvindo. Só que lá você tem a oportunidade de estar mais sensível àquilo que Deus já está, às vezes, te falando, né? E lá com as pessoas que a gente sobe, os amigos que a gente faz, as conversas que a gente tem, e lá algo que me marcou e me chamou, falou assim, eu quero servir nisso, eu quero dar continuidade, eu quero usar isso como ferramenta. Para mim nunca foi o fim. Legendários não é um fim, você sabe disso. O Legendários é um meio para um fim, que é Cristo. É uma ferramenta que Deus tem usado, e uma ferramenta que eu não sei se eu já compartilhei com você, eu tenho uma dificuldade, e na minha mente algumas coisas sou muito cético. Isso é de muito tempo. E numa determinada situação, eu pedi pro Senhor, fala comigo. Eu tenho minhas dúvidas, minhas lutas, mas fala comigo de uma maneira clara. E é um testemunho, acho que eu nunca contei. Eu fui num evento e eu falei, Senhor, fala comigo. Ministra no meu coração, fala algo específico, assim, que eu não vou ter dúvida, que é minha mente ou que não é. E nesse evento, eu falei, eu quero que o Senhor mande alguém para orar por mim, que eu nunca vi, que eu nunca conheci, ninguém. E eu tava lá, de olhos fechados e tal, e aí chega uma mão por trás de mim e me encosta. A hora que eu olho é o Fábio. Eu falei, não, ele não vale. Eu conheço, não. Senhor, eu quero alguém que eu nunca vi. Aí passa um pouquinho, tô lá sentado, aí vem uma pessoa orar comigo, põe a mão no meu peito, eu olho, é uma prima minha. Eu falei, Senhor, não vale. Não é quem eu nunca vi, assim, porque isso aqui pode ser coincidência. E era na luta, e beleza, acabou o momento, levantei. A hora que eu levantei e virei, um rapaz entrou na minha frente, simplesmente falou assim, eu preciso orar pra você agora. Aí nessa hora eu já entendi, entendeu. Comecei a quebrantar, chorei, mas eu fiquei tão assim impactado que eu não lembro de tudo que ele falou, mas eu lembro do principal. Que ele falou que o Senhor estava me dando dores de parto por perdidos e órfãos. E lá nos Legendários, eu falei, Senhor, tem muito perdido aqui. Tem muito casamento que precisa ser restaurado. Tem muita gente debilitada. E a gente vê isso. Quantas vidas transformadas, restauradas, casamentos. Às vezes você vai conversar com a pessoa ela tá precisando apenas de uma visitação do Senhor, de uma palavra do Evangelho. E eu vi como uma ferramenta de alcançar pessoas, de estar próximo a pessoas. Porque para mim, o foco não é a farda, não é o pet, não é subir mais uma, não é a fama. Agora nós vamos ter o nosso próximo top das 7h30 semana que vem. Semana que vem não, quinta-feira agora.
não é mais um pet, mais uma montanha. Para mim, eu vou sempre com esse intuito. Vidas, almas. E se eu tiver a oportunidade de ser usado e de ver a transformação de uma libertação de uma mudança radical causada pela palavra, pelo evangelho, em uma vida, para mim já vale a pena. Então, é como se o Legendários ele veio num momento da minha vida que meio que casou com esse chamado, não chamado, mas algo que queima no meu coração. Pessoas, vidas, almas. E aí, claro que você vai ver críticas, eu não tenho paciência muito, você já é mais... Tô resolvido, eu não falo tanto, não falo mais, mas sim, sabe, de ouvir umas coisas que, cara, você não... Vou falar o quê? Você não foi... Primeiro ponto, qual tópico você foi? Não, mas é isso, eu falei, cara, você não sabe o que é. Então, assim, de um lado tá as críticas, mas eu vejo palpavelmente, muito próximo de mim, muito fruto, Valério. Muito fruto. Então, assim, chega a mensagem de esposas pra mim, às vezes a gente que tem amigos, às vezes quando conversando com algumas esposas, né? Nossa, aconteceu isso, ele tá assim, ele tá assado. Amigos meus, você fala, não, cara, isso não é assim, o cara não era assim, mas como? Então eu sempre gosto de olhar pros frutos. Pode ser que um dia acabe? Pode. O movimento de dados? Pode, é um movimento. Só que o que fica é os frutos. E o final do movimento, o término dele, se ocorrer, e isso não sei se vai acontecer, porque já tem 10 anos, agora que ele tá explodindo aí, mas já faz 10 anos o movimento Legendários, a finalização e o fim do movimento não invalida em nada a sua legitimidade. Exatamente. O que valida é o fruto que ficou. É o depois. Porque ali é 72 horas. Não vai te mudar em 72 horas. Ali é um início de algo que o Senhor vai trabalhar ao longo da sua vida. Então, te agradeço muito. Sim, a gente fica eufórico quando a gente desce, quer levar todo mundo. Hoje eu já entendo, assim, é um desejo meu que todo homem tivesse essa experiência, mas às vezes eu penso, tem hora que às vezes não é para todos. É para aqueles que querem, que vai acrescentar algo, que querem que um pouco mais do Senhor, ter um acréscimo na sua vida, na sua família. O foco nosso é família, é vidas restauradas. Então, assim, eu faço parte, é algo que eu vejo como do Senhor. Eu vejo algo, eu sei o que acontece lá. Nós estamos nos bastidores, às vezes, eu sei de tudo. Então, para finalizar, eu falei, cara, mas o Legendário é bom, que ele é tão bom, que ele ensina a gente até a ouvir calado. Que a gente não vou confrontar, não vou discutir, porque para mim argumentar eu tenho que contar algumas coisas. Então, eu tenho que ouvir ali, amém, tá tudo bem, tá certo. E como você disse domingo, nós vamos continuar pondo a gorra, a farda. E vamos para a montanha salvar vidas. Esse é o propósito. Eu fui um que, quando subi nos Legendários, eu achei que eu não precisava de ir. E quando eu entrei lá, eu falei assim, eu tinha que ser o primeiro a vir. E hoje eu caminho numa maturidade assim, ó. Legendário dividiu o Brasil. Tem os que amam e os que odeiam. Você gosta, você não gosta. Os que amam é porque conhece. Os que odeiam nunca experimentou. Eu aprendi que a gente não deve ouvir crítica de quem nunca construiu nada. Então, nós estamos abertos até para as críticas, desde que a pessoa subiu, passou por lá, e se tem algo a melhorar, nós queremos melhorar. Sim. Né? Mas também entendo o que você falou, não deve ser para todos. Para mim fez muito bem, para você fez muito bem, sim. E para mais 110 mil homens o que eu falei, está fazendo muito bem. Eu conversei com um amigo meu lá de BH, ele falou que ia fazer, mandei para ele, falei, na expectativa, eu nunca fiz, como é que foi a sua experiência? E o que você achou? Porque eu sei que ele era mais assim, e ele, aí ele me deu um testemunho. Eu falei, cara, não é possível. Eu não conhecia ainda. Mais de 130 mil homens estão mentindo. Você não acha... As críticas que eu vejo é de quem não subiu, mas os mais de 130 homens que todos falam, Estevão, que experiência, não é possível que todos os 130 mil tá errado e tá inventando alguma coisa, né? Então, assim, é fruto. Não tem... Meu nobre, que Deus te abençoe, foi uma honra ter você demais aqui, viu? Se você quiser deixar aqui algum conselho para os nossos inscritos, na área de família, na área de casais, na área da juventude, ou até mesmo Legendários, essa câmera é toda sua, fique na liberdade. Quiser mandar aquele abraço para o pessoal da igreja local, né, para a família Pinheiro, para Amanda Carvalho, o Bruno. Bruno cunhado. Ô Bruno, olha seu cunhado aqui.
E o Vinícius, né? Vinição. Bruno e Vinícius, quem dos dois que é mais bonito? O Bruno ou o Vinícius? Rapaz, acho que por o Bruno agora tá namorando, ele tá todo bonitão. Ele Milagre, tá né? todo... Foi um grande milagre, Nossa. né? Um milagre Mas na é vida bênção, dele, na os vida dois. da Dani, né? A Dani Um milagre também, na que vida dos bênção. dois. Que ele é anos de oração. Você tá doido. Mas foi bênção. Nós amamos vocês dois. Né? Não fica nervoso, não. Não. Mas assim, o único conselho que eu posso dar, aquela câmera aqui, Isso. a suma de tudo é: teme a Deus. Teme a Deus. E assim, o que eu tenho experimentado, e a única coisa que eu tenho pedido ao Senhor, Léo, todos os dias, e quero te encorajar, pra você pedir, que Deus te dê mais fome e mais sede pela presença dEle. Presença dEle, relacional, a devoção ali, você e o Senhor. Estar na igreja é uma bênção. Caminhar com pessoas, amigos que te fortalecem é uma bênção, mas nada vai substituir a sua presença, a presença do Senhor na sua intimidade, na sua vida de devoção com Ele. Então, o que eu peço e quero que você te encorajar, que você tenha mais fome e mais sede pela presença, pela pessoa de Jesus, pela sua palavra. Quero mandar um beijo, um abraço. Não tenho palavras para dizer meu amor pela Amanda. E a gente sempre fala lá em casa, eu não gosto de falar te amo. Eu sempre pergunto para ela, você se sente amada? Porque eu me sinto muito amado por você. Se eu sou o que eu sou hoje, eu devo a você. As nossas filhas, muito obrigado. Meu pai, te amo muito. Ele deu o melhor que ele tinha e eu entendo isso. E quero apenas amá-lo, honrá-lo. Minha mãe, meus irmãos, meus cunhados, Bruno e Vinícius, minha sogra, meu sogro e todos os meus irmãos que a gente tem caminhado junto ali na igreja local. Eu amo vocês, amo servir, independente de onde estamos, o que estamos fazendo. Vamos agora essa semana servir Legendários, porque meu desejo não é servir uma igreja, apenas um grupo, eu quero servir o reino. Então, onde o reino dos céus precisar de pessoas para servir, para edificar, eu estarei ali. Então, foi um prazer. Você me constrange com seu amor, com seus elogios. E assim, quando eu olho assim, eu fico constrangido porque eu olho para mim, para minha vida, eu falo assim, cara, é graça. Mas a glória de Deus, eu amo sua vida. É um prazer estar caminhando com você, ter te conhecido. Eu espero que a gente prossiga aí muitos anos, ajudando um ao outro, dando as boas risadas, confrontando um ao outro, me ensinando. Sou totalmente aberto, me corrija, me dê alguma orientação e espero também poder somar na sua vida. Meu desejo é caminhar junto com vocês, amo sua vida, da Estela, que sua casa seja totalmente abençoada pelo trabalho que você tem feito, esse podcast maravilhoso. O 6º, hoje é o 68º. 68º. Então, assim, tenham cansado várias e várias vidas. Espero que hoje seja mais um podcast que edifique e transforme a vida de quem está ouvindo. E é isso. Meu muito obrigado. A glória é toda do Senhor. E eu vou terminar esse podcast fazendo um convite para o pastor Beto, para os seus irmãos Caleb e Jonatas. Nós queremos vocês 3 na montanha conosco. Será, hein? Pastor Beto, você é um homem de Deus, né? Gerou 3 filhos maravilhosos e vai ser uma honra te servir na montanha. Caleb, Jonatas, sangue nobre, espero vocês no próximo top. E toda vez que eu falo do meu pai, isso aqui que eu só lembro dele lá, servindo. Pois Porque ele Não, e o ele tanque vai... ele ia agregar tanto, mas tanto. E o tanque que vai enriquecer a rota do oleiro. Nossa. Pastor Beto, Em nome de Deus, de oração. próximo top, você e seus 2 filhos são meus convidados de honra, viu? Deus te Uma abençoe honra. e nós vamos terminar com a Amém. sua oração, abençoando a nossa vida e os nossos inscritos. Amém. Pai, nós te damos graças, porque o Senhor é muito bom e suas misericórdias, elas se renovam a cada dia. Senhor, obrigado por este momento aqui juntos. Pai, eu te peço que vidas sejam impactadas, que vidas sejam alcançadas com esse podcast. Senhor, obrigado pela vida do Lélio, por esse ministério, por essa igreja. Que o Senhor continue abençoando a sua vida com sabedoria, com poder do alto, com unção. E que a cada dia, Senhor, a tua palavra, o teu evangelho seja anunciado, que vidas sejam transformadas pela tua palavra. Nós agradecemos o Senhor, nós entregamos as nossas vidas e queremos, ó Pai, ter um coração de servo. Queremos servir no reino, queremos edificar o reino. Senhor, em nome de Jesus, queremos mais da tua presença, mais de ti. Senhor, não só nos nossos corações, mas daqueles que ouvem esse podcast. Que o Senhor gere fome e sede pelo Senhor e pela tua palavra. Senhor, obrigado por este momento aqui. Que bênção, que privilégio, que honra. Senhor, em nome de Jesus, que a
o Senhor receba toda a glória. Em nome de Jesus. Amém. Meu príncipe, meu nobre, Deus te abençoe. Uma honra. Muito obrigado. E daqui uns dias nós dois na montanha. Daqui uns dias, quinta-feira, estamos Subindo. Queridos, assim nós estamos encerrando mais um podcast da Igreja Fé em Milagres. Nós estamos na Rua Ouro Preto, 715, no bairro Santo Antônio, na cidade de Patos de Minas, Minas Gerais. As nossas reuniões, cultos de celebração domingo, 19 horas, terças e quintas-feiras, 19h30. Venha nos fazer uma visita. Igreja Fé em Milagres, onde os milagres esperam por você. Deus te abençoe e até a semana que vem.